Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa aula de número 148. Estamos caminhando juntos há tempos, estamos aprendendo juntos a palavra de Deus. Espero que você esteja gostando. Qualquer dúvida é só nos perguntar. Teremos imenso prazer em estar esclarecendo para você. Então eu te convido a compartilhar, curtir, comentar e também abrir a Bíblia Sagrada na carta de 1 Pedro, capítulo 4, verso 1 e 2. Nós vamos falar a morte para o pecado e a pureza da vida. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós dos mesmos pensamentos, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós estamos em guerra, precisamos de armas, né? Na forma como Jesus viveu e enfrentou as adversidades. Como ele enfrentou? Com oração, jejum e venceu. Então, Cristo é o nosso foco, somos seus imitadores. O que sofreu é o cristão rompe com o pecado, com o aceitar a Cristo, não mais peca. E no tempo de vida do cristão aqui nesta terra, ele deve fazer um rompimento com o pecado. Então, vive na obediência a Cristo. Então, eu posso escolher viver pecando ou como a vontade de Deus, não importando as perseguições. Verso 3 e 4, porque basta o tempo decorrido para terdes exercitado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concordais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, por que escolher a vontade de Deus e não a vontade dos homens? O tempo na vida de pecado, ela agora acabou, né? Os gentios andavam na prática do pecado, mas agora os regenerados não andam. Dissoluções é uma vida sexual desenfreada, concupiscências, maus desejos da carne, borracheiras são farras, orgias, festas regadas de álcool, sexo e drogas, bebedices, embriaguez, idolatria, adoração a ídolos. Então era feio o caminho do pecado. E agora os que continuam nesses caminhos olham para os crentes e os difamam, né? Porque deixaram esses caminhos e enfurecem os que continuam nessas práticas, porque para eles são naturais essa vida descontrolada. Versos 5 e 6, os quais hão de prestar conta aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Então Jesus vai julgar. Nós vamos prestar contas, sim. Todos nós vamos. Essa aparência de que está tudo bem e andam no pecado, estão achando que não haverá consequências para suas vidas devassas. Os que já morreram e vivos, todos serão julgados. Então, o evangelho pregado a mortos quer dizer que quando vivos, já foi a eles preparado o evangelho e serão também julgados pelo evangelho. Então, na perspectiva de Deus, serão julgados, mas absolvidos os que andam em obediência a Deus.
A pureza da vida não pode ser menosprezada e nem minimizada. Agora, Pedro vai falar dos deveres dos crentes uns para com os outros. Você está percebendo que Pedro está falando de uma vida cristã, né? Ele trata de todas as áreas, de todo tipo de relacionamento. Empregado, patrão, agora a vida de pecado, agora a vida do cristão para com os outros. Então, capítulo 4, versos 7 e 8. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criterioso e sóbrio, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Então, na expectativa, aqui era grande, né, da volta de Cristo. E sendo assim, sejam fundamentados nas suas ações. O foco no Senhor, se relacionando com Ele de uma maneira racional e de fato, né, orando. Primeiro, comunhão com Deus, isso me capacita a um melhor relacionamento com os irmãos, porque o amor gera reconciliação, gera perdão, gera mudança de vida, arrependimento, e o amor nós geramos menos pecados. Verso 9 e 10. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, pratique um para com os outros a hospitalidade. Amigo de estranhos, quer dizer, missionários, né? Que você tenha um conhecimento. A igreja deveria hospedar para crescimento da igreja, né? Pensar no amor à obra. Nas perseguições, os irmãos perdiam as suas propriedades e deveriam ser acolhidos pelos irmãos, né? Hoje nós temos aí um tempo diferente. Então, realize algo em favor do próximo. Todos, pelo menos, têm um dom que deve ser aplicado para abençoar o próximo, como mordomo, administrador, conforme a graça que foi recebida. Então, Pedro chama os cristãos a servirem a comunidade, conforme o que Deus já lhes deu. Verso 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, dons de comunicar a palavra de Deus, pregar, escrever, falar, e como base a palavra de Deus, a vontade de Deus, né? Dons de servir por atos, serviço ao próximo. Deus capacita e dá força para servir. Tudo isso no exercício dos dons, falar e servir. Deus seja glorificado. Nada feito no reino que é feito no reino de Deus é desprezado, de maneira alguma. Tudo é dele. Nós somos aqui só mordomos do Senhor. Então, o que vimos até aqui? Pedro falou da longanimidade, segundo o exemplo de Cristo, a morte para o pecado e a pureza da vida, e agora, por último, os deveres dos crentes, uns para com os outros. Agora, Pedro vai falar sobre sofrer por Cristo, é um privilégio glorioso. O tema sofrimento, provações, é muito mencionado nesta primeira carta. Os irmãos que estavam nessas comunidades estavam passando por momentos muito difíceis. E Pedro passa uma forma correta para que eles possam superar esta crise, esta fase, essas provações. Então, continuamos no capítulo 4, verso 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, o coração pastoral de Pedro está falando, né? O fogo ardente, o incêndio, né? As provações. Então, são para revelar todas as coisas que estão acontecendo. Então, é um amadurecimento da fé. Então, em frente, você está preparado. Alegre-se em meio às provações. Paulo e Silas, presos, açoitados, eles se alegravam. Participamos como cristão do mesmo tipo de vida que Jesus Cristo teve. Sofremos por sermos cristãos, para que se identifique também com a glória final. No agora, se alegre nessa esperança da vitória. Verso 14 e 15, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitores, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Então, ele cita aqui a acusação principal do sofrimento, o nome de Jesus Cristo. Eram menosprezados, perseguidos pela palavra. Então, eles são felizes, na verdade. Em Mateus 6 diz que bem-aventurados, felicidade de Deus para o crente, né? Não desanime da obra. O Espírito Santo está nos acompanhando para enfrentar tudo isso. Então, o sofrimento pelas más condutas não é pelo evangelho, porque mata, rouba, bisbilhoteiro, né? Não misture as coisas. A bênção é pelo evangelho, por Cristo, pelo pecado não. 16 e 17, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, suprimento, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, se sofrer por Cristo, não se envergonhe, não desanime, ao contrário, honre o Senhor carregando com você o nome de Jesus. Pedro explica porque essa atitude era melhor. O juízo de Deus, o julgamento haverá e Deus está vendo todas as coisas. Os servos serão os primeiros a serem julgados e aprovados pelos méritos de Cristo. E fora de Cristo será terrível, porque haverá a condenação. Sofrer como cristão é o melhor, né? Seremos julgados e absolvidos. Será diferenciado ao que rejeitar a Cristo, já está julgado. Melhor obedecer. Verso 18 e 19, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem, seguindo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, Mateus 7,14 fala que a porta é estreita. A dificuldade é nossa pela natureza pecaminosa que temos. O justo será salvo pelos méritos de Jesus. O ímpio será julgado na presença do justo juiz. Então, existe um sofrimento, sim, permitido por Deus. Então, ofereçam sua vida a Deus na prática do bem. Não desanimem. Agora, Pedro vai falar os deveres do ministério. Capítulo 5, verso 1. Logo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles,
a testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, Pedro continua falando dentro da comunidade, pede aos líderes locais, aos pastores, compartilha a responsabilidade e a autoridade com eles. E esteve presente no sofrimento de Jesus e sou participante da salvação final, É garantida a nossa herança. 2 e 3, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espiritualmente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos pelo rebanho. Então, uma parte da glória é futura, mas a outra parte é no presente. O trabalho a ser realizado, pastoreai, Cuidai das ovelhas, o povo salvos da igreja local. Não faça por obrigação, mas de coração, como Deus quer, nem por desejo de lucro vergonhoso, porque cuidavam também da organização financeira da igreja, mas trabalhem com amor pela missão. Dominador, alguém que se acha superior aos outros, mas está ali para servir, tornem-se inspiração para outros, exemplo para os outros. Verso 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, quando o seu pastor vier, final de todas as coisas acontecer, forem achados como modelos, receberão a coroa da glória, serão honrados pelo Senhor. Agora, conselhos, votos e a saudação final e a bênção do apóstolo Pedro. Capítulo 5, verso 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrocinem o trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então faço aqui um apelo aos jovens, Pedro está dizendo, liderados pelos presbíteros, obedeçam os mais velhos, os líderes, eles foram estabelecidos por Deus na sua vida. No dia a dia, sirva seu próximo com disposição, humildade, modéstia, não se achando superior, porque Deus se opõe ao soberbo, mas ao lado dos humildes ele está aprovando. Versos 6 e 7, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então se abaixe, reconheçam a Deus no seu coração, relembre que poderoso é Deus e não você. Pedro admite que numa dificuldade a ansiedade chega e então o tratamento é tirar do meu poder e entregar a Deus em oração, porque Deus se importa conosco. Verso 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, Pedro diz aqui, fique atento. O problema do crente também está espiritualmente envolvido, não só nas dificuldades, mas aqui tem o diabo contra vocês, Ele anda observando a presa para encontrar um ponto fraco. Ele mostra que tem poder para nos influenciar.
e dar medo, acusações para trazer o mal, prejuízo, mas além de atento, use a fé. Creia em Deus. Você vai escapar do ataque do inimigo, sabendo que não é só você que sofre, mas muitos irmãos em todos os lugares, e unidos nós vencemos o ataque do inimigo. Verso 10 e 11, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o Deus que tem toda a bênção, Cristo que chamou, salvou, regenerou, participantes da glória, diz que o sofrimento acontece, mas vai terminar por um breve tempo. O contraste é a eternidade. Então, Deus faz no presente para nos levar ao futuro glorioso. Deus está agindo. Deus vai nos amadurecer, manter-se firme na fé, nos dá forças e é o nosso alicerce. Ele está em Cristo Jesus. Não estamos sozinhos. Deus tem poder para realizar tudo isso eternamente. Assim seja. Verso 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Silvano é Silas, né? Falado ali no capítulo 15 de Atos. Silvano é o nome latino e Silas é o nome grego. Paulo fala dele em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Né? Foi coautor dessas cartas junto com Timóteo, tinha prestígio e agora está ajudando Pedro. Então, levou a carta? Não sabemos. Ele é secretário de Pedro? Não sabemos. Ajudou a escrever? Não sabemos. E pode ser os dois. Ajudou a escrever, era secretário de Pedro, isso não interessa. O importante é que ele estava ali ajudando, servindo a Pedro. Era considerado dos irmãos fiel e ele estava participando desta carta. Então, quem levou a carta vai explicar mais detalhado. Então, a carta é resumida, diz Pedro, né? Que consola e traz o testemunho de Deus novamente. E estejam firmes na fé e na graça de que estão aprendendo. Verso 13 e 14. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Aquela que ele se refere é a igreja, né? A igreja na Babilônia, figura, né, ali para Roma, referente ao Antigo Testamento, a cidade que perseguiu os cristãos, destruiu o povo, levando para o exílio como escravo. Então, Pedro está falando aqui simbolicamente. Então, ele está aplicando esta palavra a Roma, né? Perseguidora aos cristãos. Irmãos de Roma enviam saudação junto com seu discípulo Marcos, o mesmo João Marcos que se desentendeu com Paulo e escreveu o Evangelho de Marcos. Ele continua com os apóstolos ali. Trato uns para com os outros com amor fraternal, com um beijo, um ósculo santo. Então, deseja que a paz de Deus em Cristo Jesus seja na vida de todos os irmãos. Amém? Nós não vamos começar hoje a segunda carta do apóstolo Pedro, vamos para a próxima aula então.
Eu espero que você esteja aí gostando, que você possa comentar conosco, né? Assista a aula, envie para pessoas que você quer que conheça a palavra de Deus. É muito bom nós lermos livros, né? Ouvirmos pregações, mas o mais importante é nós entendermos o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada tem para nos dizer. Amém? Então, que você tenha um excelente domingo, juntamente com a sua família, na presença de Jesus, e até a próxima aula, se assim Deus o permitir. Amém? Um beijo grande no seu coração.